Lucas. Você está assistindo O efeito casal, o amor que temos hoje mais um dia feliz, que temos doações. Obrigada. Quem fez o pedido? foi o Delânio. Ele doou R$15 lá no LivePix. Muito obrigado, meu nobre. Vocês ajudam muito com essas doações. Ele pediu, foi muito pesado, mas incrível. É do episódio 7 de Dan Da Dan, aquele episódio triste que a gente viu no Purim, que lá não foi triste porque o Purim é muito engraçado e talvez a gente sinta um pouco da carga dramática aqui. É de qual canal, amor? Intoshi Anime. Lembrando, antes de iniciar esse vídeo, já deixa aquele like, senão se você esquece, se inscreva no nosso canal que é importante, ative o sininho e faça qualquer comentário a respeito desse episódio aí, se você assistiu, se você gostou, se você chorou. Exato. E Bora pra reação. Te marca, você vai lembrar dele daqui a muitos anos. Que episódio! Foi o melhor episódio até agora. Eu acho que não tem comparação. Porque ela era uma mãe muito boa, ela se esforçava pra caramba pela filha. E, meu Deus, que final horrível que ela teve. Pelo menos o final foi feliz. E a cena ficou linda pra caramba. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Dan Da Dan, a história do garoto amaldiçoado e da garota com poderes psíquicos, lutando contra aliens e assombrações, com histórias bem tristes. A desse episódio já era pesada no mangá, mas no anime, caramba! Teve a parte de ação no começo que foi legal, mas nossa, nem se compara à história da fantasma. E embora alguns tenham ficado confusos com a história dela, não entenderam exatamente o que aconteceu ali, principalmente essa parte, eu vou explicar isso durante o vídeo. E dar uma geral também do que eu mais gostei desse episódio. Além de comparar com o material original, que eu gosto bastante também. Essa cena, por exemplo, que confundiu muita gente, não é tão legal no mangá, mas é bem menos confusa. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você tem vídeos extras toda semana, já tem mais de 900 acumulados, e você tem acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus. Aí você tem acesso a mim o dia inteiro, e uma comunidade muito legal que se formou lá também. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder só dar um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ou vídeos aí de Dan Da Dan, que começou aí com uma cena que já te deixa bem ansioso, com certeza. É basicamente alguém correndo e botar um cenário live action, ou seja, do mundo real ali, alguns filtros e tal, dá uma nublada. Mas é uma cena estranha. Você até pode pensar, pô, entrei no anime errado? Não tem isso no mangá. E a impressão que ficou dentro do anime é que foi uma lembrança dessa personagem. E faz sentido. Só que é uma cena realmente que já começa te deixando... O que tá acontecendo ali? O mais interessante dessa cena é a dublagem atrás. É ela que te deixa ansioso. Porque de resto é só uma câmera passeando no mundo real, no meio da chuva. Mas aquela respiração por trás, aquele desespero ali, ficou sensacional por parte da dubladora. De qualquer forma, voltamos aí pra continuação da luta, que é divertida. Eles correm lá e ela se prende toda no local, como estratégia basicamente deles. E o protagonista não sabe finalizar ela. Inclusive a Momo fica até zoando ele por causa disso. Como assim você não sabe o que fazer contra ela? Porque tudo que ele fez até agora, ele ativava os poderes e aí reagia por instinto, como fez com o dedo daquele alien, dentre outras situações, e sabe correr. Mas é isso, ele não sabe atacar. Como exatamente ele vai pra ofensiva? Então, como ele resolveu isso? Porque ele estava numa situação muito tensa, não tinha mais tem que pensar que ele realmente não tinha poderes, né? Do nada ele ganhou poderes e ele era todo tímido. tempo pra ele pensar. Ficou muito legal o uso da câmera em primeira pessoa, na fantasma, dela indo até a Momo, porque não conseguia mais segurar ela. E aí o protagonista indo pra frente da Momo, você tem que ir pausando essa cena, devagarinho, pra ver ele se transformando, é bem legal. E aí ele se transforma rapidamente e consegue contra-atacar, ele dá uma cabeçada, basicamente, na fantasma. Então, olha que ideia maluca. O normal seria pensar num soco ou algo parecido, mas não, uma cabeçada. Funcionou, né? Dá uma cabeçada, dá? Então, no caso, mesmo a cabeçada, ela faz um estrago. A adaptação ficou excelente nessa cena, porque no mangá não conseguem passar a mesma tensão. Parece que o protagonista está do lado da Momo e ele se transforma. E aí ataca a fantasma quando ela tá pra se soltar. Mas não tem esse negócio da fantasma indo até a Momo, quase chegando nela, o protagonista em cima dela se transformando e atacando a fantasma. Então ficou bem legal como adaptar isso aí. A cena é muito semelhante, mas essa leve modificação conseguiu dar uma tensão muito maior. E bom, a vovó zoando o protagonista, ficou muito engraçado também, que ele tem os poderes dela e é só aquilo que ele consegue fazer. Pô, até que fez um bom trabalho, conseguiu nocautear a fantasma ali, mas ela não tá impressionada. E ela fazendo pose ainda, caso como estivesse sentando nele, caso em cima da mochila, ficou muito engraçado. Na verdade, ela tá literalmente sentando nele, só que tá usando a mochila como trono, por assim dizer. A vovó nesse gato aí tá um personagem muito legal. Todo episódio tem um bando de cenas divertidas com ela. Mas bom, o clima logo fica mais pesado quando descobrem que a Airi morreu. Quando alguém é engolido por aquela fantasma, a pessoa morre. Só não aconteceu com eles, porque o protagonista é protegido pelos poderes aí da vovó, que estão nele, e a Momo tem poderes psíquicos. Então, realmente, é uma informação que você não espera. Porque eles parecem que estão carregando ela desmaiada e tal, mas ela estava morta o tempo inteiro. Desde que o protagonista estava carregando ela por aí, ela já estava morta.
E aí vem o twist. A fantasma se oferece para passar a aura dela pra Aire, que perdeu a aura, no caso, ao ser engolida por ela, e sem isso ela vai morrer. A Momo toma a atitude correta, ela tá desconfiada, obviamente. Pouco antes disso, a fantasma tava querendo comer a Aire, então agora quer salvar ela. E aí vem isso. Nossa, essa cena você já não espera. Ela rasga a própria boca pra mostrar que não quer fazer nada com a Aire, no caso, que é só salvar ela mesma. E bom, a Momo vai lá e faz exatamente o que a fantasma pediu, e aí vem um momento que eu descreveria como minha nossa. Já começa meio pesadinho, porque ela tá vendendo corpo, claramente tá se prostituindo lá pra conseguir dinheiro, e ela tem uma filha, que ela gosta muito, tal, cuida muito bem da filha. Inclusive, ficou muito bem animadinha as cenas das duas. Eles claramente investiram nessa parte. Tem um investimento antes, óbvio, porque é uma cena de ação, mas nessa parte aí eles investiram até mais, e tão corretos. É o momento máximo do episódio, ou vai se tornar, na verdade. Tem toda uma trilha sonora leve por trás, levando a situação lá do dia a dia dela, ela se esforçando pra caramba lá, ela trabalha em vários empregos diferentes e ainda vende o corpo, tudo isso pra conseguir o máximo de dinheiro possível. E o único momento feliz do dia dela era com a filha. Alguns devem estar se perguntando pra que ela se esforçava tanto, precisa de tudo isso pra sustentar a filha. Olha, aparentemente ela estava endividada, é o que leva a crer por uma cena que acontece depois. No mangá, isso é praticamente mudo, porque o flashback dela é um bando de quadros, é muita pouca coisa, são basicamente 3 páginas só dela com a filha, como se fosse um bando de retratos, enquanto o anime animou várias das cenas. Ele pegou lá, baseado nos retratos, basicamente dos quadrinhos que tinha no mangá, e criou todas umas sequências ali muito bonitas, faz você criar uma ligação ali muito rápido, e você precisa criar essa ligação rápido, porque eles vão fazer a seguir. Então, olha, a adaptação ficou sensacional. Eles transformaram basicamente 3 páginas do mangá com uma história que não tem um diálogo, uma história linda de uma mãe se esforçando pela filha. Ficou muito expandido em comparação ao original. E essa cena aí também. Isso aí, aparentemente, são agiotas cobrando o dinheiro dela, que ela estava devendo, e ela não tinha, aparentemente, como pagar o tanto que devia lá a eles, e aí, por isso, eles levaram a filha dela e pegaram todo o dinheiro que ela tinha. Essa parte é pesada no mangá, mas no mangá é mais curto. São só os 2 quadros dela apanhando do cara. Aqui, caramba, o cara bate nela, ela cai no vidro, se corta toda. Isso aí é tudo extra, não tinha no mangá. Mas tornou a coisa toda muito mais pesada. Ao prolongarem a cena, de darem mais tempo pra ficar angustiado com aquilo, você fica louco pra que apareça alguém pra ajudar. E não aparece. Então, olha, excelente trabalho, porque eles basicamente botam uns extras lá que fazem sentido e conseguem tirar emoções muito maiores de você. E é isso que o anime tem que fazer. Mas bom, ela tinha desmaiado brevemente, vale dizer que no mangá ela não desmaiou. No mangá ela só caiu lá com a pancada e logo se levantou e saiu correndo atrás deles na chuva. Mas no anime ela desmaiou brevemente, aí acordou lá e saiu correndo, porque lembrava o que aconteceu. Eu não vi necessidade de colocar no mundo real, como eles colocaram, mas deixar em primeira pessoa e só a voz dela desesperada ali atrás da filha, a gente vendo a situação do ponto de vista dela, ficou muito bacana a cena, dá uma angústia ainda maior. Na verdade, é da metade pra frente, esse flashback é pura angústia. E bom, essa parte aí, ela tá vendo o carro indo embora com a filha dela. No caso, ele botando a filha dela no carro e indo embora dali. No anime não ficou 100% claro, mas no mangá, como é uma cena estática e tal, dá pra entender bem melhor. E aí, enquanto ela tenta perseguir o carro, ela cai, ela tropeça e bate com a cabeça no chão. E se arrebenta toda. Ela já tá muito mal, como a gente viu ali. E aí ela se arrebenta mais, aí os dentes dela caem quando ela dá a pancada no chão. Nossa! E ela não tem o que fazer. Ela não sabe pra onde levar a filha dela. No caso, não sabe o que fazer, tá completamente desesperada. E aí vem essa cena, que muita gente não entendeu. Essa cena, ela basicamente foi pra cima de um prédio. E aí ela tava completamente doida já, o que aconteceu, pirou completamente. E aí ela começa a dançar em cima do prédio, que faz perfeito sentido com a lenda urbana de onde o autor tirou essa personagem. Sim, ela existe no Japão, já vou explicar sobre isso. Mas de qualquer forma, ela dança lá em cima do prédio. A cena toda fica muito bonita por causa do céu em volta. O céu, inclusive, nesse anime, fica sempre muito bonito. Mas a cena toda é muito bem animada, mas ela tá ali basicamente dançando em cima do prédio. Isso aí não é a imaginação dela, é ela mesma. E aí no final, ela pula. Ela tá tão desesperada que nunca mais ia poder ver a filha, que ela pegou e tirou a própria vida. Então, é uma cena pesadíssima. Alguns não entenderam aí, é porque botaram de novo da visão dela. Eles tentaram fazer de uma maneira bem própria, e isso é legal. Só que ao mesmo tempo acabaram confundindo algumas pessoas no processo. No mangá, é muito óbvio o que acontece, porque olha só, essa página aí, ela pulando do prédio. Então você não tem dúvida do que aconteceu. No anime, como eles pegam o jogo da perspectiva dela, aí ela caindo nessa cena, você às vezes fica meio confuso. Pô, o que exatamente aconteceu aqui? Mas basicamente ela se jogou do prédio, depois de fazer aquela dança lá. E bom, depois mostra como ela conheceu a Aire. Isso aí é tempos depois, e ela como um fantasma já. Ela era um espírito só vagando por ali. E aí quando ela conheceu a Aire, e a Aire chamou ela de mãe, ela decide que vai proteger a Aire, e aí vira aquela assombração que a gente conhece atualmente. No mangá, tava levemente diferente. Ela já tava com uma aparência um tanto quanto distinta. Olha só, ela já estava mais alta também, só que o rosto dela estava normal. Ela não estava com aquela aparência assustadora ainda.
Enquanto no anime ela tá exatamente com a aparência que ela tava quando ela correu de casa lá pra tentar chegar até a filha. Então trocaram essa parte, mas não faz muita diferença, porque ela só ganha realmente aquela forma assustadora dela depois que conhece a Ari. Exatamente o que acontece no anime, exatamente como acontece no mangá. Então não ficou idêntico, mas é muito parecida as duas situações. Mas vão contar da história dela, a Momo viu tudo. No caso, aquilo lá, quando a Momo criou a ligação pra passar a aura pra Aire, ela viu toda a história da fantasma acrobata. Ela tá chorando ali exatamente por causa disso. O protagonista tá até desconfiado que ela fez alguma coisa com ela e tal, mas não. Ela tá chorando por causa da história que ela viu, que é triste pra caramba. E com os extras, todos que eles fizeram pro anime, embora, como eu falei, aquela parte ficou um tanto quanto confusa pra alguns, ainda... Cara, tu já parou pra imaginar? Imagina você sentir a dor de alguém. Imagina como deve ser ruim. É difícil de se colocar no lugar da pessoa se não tiver passando pela Por isso que a Momo chorou, porque ela sentiu... Se colocou no lugar. Exatamente. Caraca. Sim, ficou uma história que você tá arrasado no final. Porque ela era uma mãe muito boa, ela se esforçava pra caramba pela filha. E, meu Deus, que final horrível que ela teve. Mas agora dá pra entender um pouco melhor a história da personagem. Ela mesma admite, quando recupera um pouco da consciência dela, ao ver o estado da Aire, que ela deixava as emoções levarem ela, por isso que ela ficava tão louca daquele jeito de fazer aqueles negócios todos. Ela não tinha mais controle das emoções dela. E, bom, ela consegue salvar a Aire com a aura dela, mas ela vai morrer no processo. E aí vem outro flashback, ela lembrando da filha, os arrependimentos que ela teve na vida. Caramba, tipo, você não para de se emocionar nesse episódio, porque é uma sequência atrás da outra. Só que essa parte acaba sendo bonita, felizmente. Porque a Aire, vendo aquilo tudo, ela vai até ela e abraça ela. Ela realizou o desejo dela, que era ser chamada de mãe, enquanto entregou muito mais até que isso no processo. E com isso, conseguiu que ela fosse em paz. Porque essa era a maior dificuldade, e sem os arrependimentos que ela tinha. Ela só iria para um vazio, não iria para o nirvana, não iria descansar realmente. Mas ela conseguiu isso. Ao abraçar ela e realizar o desejo dela, ela conseguiu que ela descansasse em paz. Então, embora tenha essa história horrível dela, pelo menos o final foi feliz. E a cena ficou linda pra caramba. Eles até cortam a música pra dar mais impacto. Tá tendo uma musiquinha até ali. Aí, quando ela abraça ela e tá desaparecendo, eles cortam tudo. Inclusive, essa cena dela por trás, no caso do cabelo mexendo, eles detalharam mais essas partes aqui também, porque quando você detalha mais, dá um impacto maior. Então, bem legal. O tratamento que eles deram a toda essa segunda metade foi incrível. Ficou muito, mas muito bom. Super emocionante. Você termina assim. Que episódio! Foi o melhor episódio até agora. Eu acho que não tem comparação. Teve vários outros episódios divertidos pra caramba. Até agora o anime foi bem divertido. Mas esse episódio, esse é aquele que você termina. Que episódio bom! Tipo, te marca. Você vai lembrar dele daqui a muitos anos. E muito do mérito disso é do anime. Porque o mangá tinha uma história triste ali por trás. Eu queria ver como iam adaptar. Eu até comentei no vídeo anterior de Professores Semanais. Tô muito curioso como é que vão adaptar o próximo episódio. Porque eles têm a chance aí de criar algo bem interessante. E criaram. Elevaram o que tinha no mangá. E criaram um dos episódios mais marcantes aí da série, até agora pelo menos. E bom, a nível de informação, essa fantasma é baseada em uma lenda urbana de uma mulher muito alta, com cabelo preto muito longo e com vestido vermelho, que dança em cima dos prédios no Japão. E se você vê ela dançando em cima do prédio, você tá amaldiçoado. Então funciona de forma bem diferente como o autor colocou, mas é inspirado nessa fantasma. Até a parte da dança em cima do prédio ele colocou também. Então é por isso que tem essa sequência. Muita gente se pergunta como exatamente ela contraiu a dívida que os agiotas foram atrás dela. Olha, gente, eu posso supor só, porque não tem resposta pra isso, o material original. É basicamente um bando de quadrinhos pra você interpretar como quiser. Então o que eu posso supor ali, que faz sentido, é que ela engravidou de alguém, pode ser um cliente lá, ela podia já, no caso, se prostituir antes de ter a filha ou não. Ela tinha um namorado, o namorado largou ela tava grávida, e aí ela teve que começar a fazer isso pra se sustentar. Só que teve uma parte da gestação, que ela tava com barrigão lá, que não podia trabalhar, ninguém contratava ela, e aí ela se endividou, provavelmente. Precisou pegar dinheiro com um agiota pra conseguir sobreviver por um tempo. Aí a filha dela nasceu, ela teve que cuidar da filha também, provavelmente por um tempo, então mais dinheiro aí, que ela provavelmente teve que pegar do agiota, que ela não teria com quem deixar a filha dela, aparentemente não tinha parentes lá que ajudassem nem nada. Então ela ficou aí pelo menos uns 6 meses a um ano contraindo essa dívida. E aí depois começou a trabalhar em vários empregos diferentes para pagar exatamente isso, enquanto ao mesmo tempo tinha que bancar, no caso ela e a filha dela, eles que morassem num lugar pequenininho. Então a impressão que dá, o que eu interpreto da história é isso, assim que ela provavelmente contraiu essa dívida. E aí ela provavelmente não estava conseguindo pagar a dívida toda. Chegou um ponto lá que o pessoal foi cobrar dela, não tinha o bastante para pagar o que devia naquele mês. E aí pegaram a filha dela por causa disso, o pagamento seria a filha dela. Pô, Marco, vão vender a filha dela? Olha, gente, não quero nem imaginar as possibilidades aqui, mas pegaram a filha dela porque ela não conseguia pagar a dívida. Foi essa a impressão que deu. Imaginar além disso só vai deixar você mais enojado ainda. Então é melhor parar por aqui. Uma outra possibilidade que daria até pra cogitar, mas eu acho
menos possível é que aquilo ali seria um evento ao acaso. Ou seja, um assalto à casa dela, e aí levaram todo o dinheiro dela e a filha dela. E aquele tanto que ela trabalhava antes e tal era só pra sustentar mesmo, não existia necessariamente uma dívida. As duas teorias eu acho válidas, mas eu acredito mais na primeira, que eu comentei, que é a da dívida. Principalmente por causa dessa cena. O cara tá todo calmo, bem vestido, fumando ali, ele não tá fazendo nada. Os outros dois aparentemente são capangas dele. Então, ou ele é o agiota ou é alguém que trabalha pra ele, mas ele lidera aqueles dois caras ali. Então isso aí não parece um assalto. Parece realmente um cara da Yakuza que empresta dinheiro cobrando uma dívida. Mas bom, gente, é isso. Episódio sensacional. Eu realmente não esperava que iriam adaptar tão bem. Animação, direção, parte sonora ali, ficou tudo muito bom. Então, parabéns aí, fizeram, no caso, a melhor adaptação até agora do mangá, nesse episódio 6. E lembrando que tiver interesse no mangá, ele tá à venda no Brasil em português, tem um link pra ele na descrição do vídeo. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam desse episódio 7. Espero que impressionados como eu, se emocionaram com a segunda metade. Comentem aí. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal. Bom, aqui deu pra gente sentir um pouco mais da carga dramática que tinha nesse episódio. Talvez se a gente fosse assistir ele por inteiro, a gente sentiria mais. Mas, cara, realmente é um episódio muito bom, onde conseguiram dar ênfase exatamente onde a gente tinha que prestar atenção pra entender. E essas cenas que eles fazem sem nenhum diálogo, sabe? Só a imagem. Cara, é muito bom porque a gente imagina, a gente interpreta, a gente entende o que é aquilo. Acho que foi muito maneiro, acho que, pô, é um anime muito promissor. Quando lançar todos os episódios, eu assisto. Bom, ele explicando aqui, agora eu comecei a ficar triste. No Dupuren eu não tava sentindo, mas do jeito que ele aqui falou, e foi explicando tintim por tintim, da dívida, do que ocasionou, e ter que imaginar o que aconteceu com a filha dela após ser levada. Pô. Isso é triste. É triste, mas foi bem elaborado realmente o episódio. Teve mais cenas sem diálogo, que nem você falou, mas esse final dela pulando do prédio é triste. Pô, pois é. Bom, é isso, gente. Vocês estão assistindo Dandanã? Comenta aí, beleza? O link do vídeo original tá na descrição se você gostou da nossa reação. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e você assistiu o Efeito Casal.